Tudo que vem de Deus é certo e evidente. Desde Gênesis, a história de toda a humanidade é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus reconciliando o homem e o homem se distanciando de Deus. Deus se revelando ao homem e o homem deturpando Deus. Essas evidências contam a história de um povo em rebelião, mas também contam a história daquele que viria para reconciliar todas as coisas. E ele veio. Veio não só para nos redimir, mas veio para nos revelar o Criador. O próprio Deus encarnado, nos ensinando a caminhar em meio ao caos, sendo o sacrifício vivo que reorganizou todas as coisas. Diante disso, somos chamados a evidenciar esse sacrifício. Jesus disse que os verdadeiros discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Isso consiste em estar, mas não pertencer. Muitos são os pensamentos, doutrinas e ideologias, mas sabemos que só um caminho nos leva à vida eterna. Então, assim como o sal dá sabor e a luz ilumina, as evidências dos verdadeiros cristãos são claras. Elas apontam para alguém que é muito maior do que elas. Evidências da salvação. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Evidências da Salvação. E antes de adentrar no tema proposto para o dia de hoje, gostaria de ter um tempo de oração. Eu penso que hoje é um dia muito importante. Primeiro porque é dia da gente se reunir como igreja para louvar e adorar o nosso Deus. Segundo porque é dia de ceia, de comemorar aquele que realmente venceu. Mas também é dia de orarmos pela nossa nação. Eu gostaria que orássemos não no sentido de que Deus faça a nossa vontade, mas que a vontade dele seja feita. Eu creio que para todos essa semana foi uma semana bem difícil, porque de todos os lados nós tivemos lutas e dificuldades. E uma coisa que me entristeceu e tem me entristecido é que as pessoas, elas querem que Deus abençoe o caminho delas. Elas querem que Deus concorde com os pensamentos delas. Elas querem que Deus faça aquilo que elas querem. E foi muito interessante conversar com muitos essa semana, e aqui eu falo dos dois lados. E as pessoas, elas estavam dizendo assim: não, eu quero que Deus faça isso. Não, eu quero que Deus faça aquilo. Mas querido, a questão não é o lado que eu queira que Deus esteja, mas qual é a vontade de Deus para a nossa nação. Nós fizemos uma série recente chamada Ideolatria, a idolatria da ideologia. Então, nessa manhã, não é quem pensa igual a você, não é quem mais se assemelha àquilo que você quer, àquilo que você gosta. Nós não podemos colocar a vontade de Deus em detrimento das minhas preferências pessoais. Isso é um coração idólatra. Nessa manhã, o meu convite para a igreja é que a gente venha orar assim: Deus, embora eu pense que isso é o melhor, eu renuncio à minha vontade. Embora eu pense que esse seja um caminho melhor, eu renuncio à minha vontade para que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quiser. Porque acima dessa democracia que nós vivemos, existe uma monarquia. Existe um rei que governa sobre tudo e sobre todos. Inclusive, Ele quer nessa manhã reinar sobre a sua vida. Você abre o seu coração? Você deixa Jesus Cristo reinar sobre a sua vida? Ou você ainda vai ficar insistindo para que Ele faça a tua vontade? Você vai renunciar? Ou você vai continuar sendo o Senhor da sua vida e da sua história? Feche os seus olhos aonde você está. E comece orando dizendo: Pai, primeiro, eu te peço perdão pela minha petulância, pela minha arrogância.
Eu te peço perdão pela minha idolatria. Peça que Deus faça o que Ele quer fazer. Diga para Ele que você vai celebrar independente do que vai acontecer. Que o seu coração vai descansar independente do que aconteça. Porque Ele reina sobre a sua vida e sobre a sua história. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque Tua presença no nosso meio, ela é real. Nós não precisamos provar para ninguém que o Senhor existe, porque a Tua presença é real. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte e se faz presente hoje no nosso meio. O nosso Deus, Ele não foi criado, Ele não foi inventado, Ele não foi fabricado por mãos humanas, Ele é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus não está submisso a uma democracia, porque Ele estabeleceu uma monarquia nesse mundo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Governos vêm, governos vão, líderes vêm, líderes vão, e o Senhor continua soberano sobre toda a criação. Os teus profetas deram testemunho dizendo que todo governo está sobre os seus ombros, e que o Senhor sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Pai, por isso nós renunciamos àquilo que pensamos ser o melhor. Nós não queremos nessa manhã impor a nossa vontade, mas a Tua vontade, Pai. Nós queremos ser norteados pelos Teus princípios e pelos Teus valores, princípios e valores que não inventamos no nosso coração, princípios e valores que saltam da Tua palavra e da Tua Escritura, Pai. Faça a Tua vontade na terra como é feita no céu. Essa é a nossa oração. Nós renunciamos quem somos, o que pensamos, as nossas vontades, os nossos desejos, inclusive as nossas preferências pessoais. Eu peço ao Senhor, Deus, que alcance todos os nossos corações nessa manhã, inclusive o coração mais idólatra que está aqui, inclusive o coração mais petrificado pelo pecado. Que o Senhor, Deus, nos cure, que o Senhor nos quebrante, Pai, para que possamos louvar e adorar o Senhor independente do que aconteça. Que o nosso coração encontre descanso em Ti, porque nós não somos reféns desse mundo. Nós temos um Deus que é Criador dos céus e da terra. Nós temos um Pai que nos ama, e que o nosso coração encontre descanso no Teu amor. Que haja paz como fruto do Espírito Santo, que haja alegria como fruto do Teu Espírito Santo, e que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade, Pai. Toma a nossa igreja, ela é Tua, Senhor, ela é Tua, faz nela o que o Senhor quiser. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro pastor dessa igreja, e que o Senhor nos pastoreie. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Evidências da Salvação, e essa série de mensagens, ela é quase que um exame de ressonância magnética. A ideia não é que ela te dê uma opinião sobre quem você é ou sobre como você está. A ideia é que essa série sirva como um verdadeiro exame, que ela te dê um diagnóstico preciso sobre a sua espiritualidade, sobre a sua vida com Deus. Nós já falamos sobre as evidências externas da salvação, sobre o discipulado, sobre o evangelismo, sobre levar a paz. E hoje nós queremos transicionar do externo para o interno. Talvez do mais fácil para um pouco mais difícil. E eu quero falar com vocês sobre ser uma nova criação, ser uma nova criatura. A obra que Jesus Cristo faz em nós, não nos tornando 5% melhores do que éramos sem Ele, mas fazendo de nós um novo homem e uma nova mulher. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17.
Quem achou diz achei. Quem não encontrou diz espera aí. Tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho. Junto da sua Bíblia, separe um bloco de anotação, pegue uma caneta, um papel e anote o máximo de informações que você puder. Dessa maneira você vai estar investindo no seu crescimento espiritual, você vai acelerar o seu crescimento espiritual, porque você retém 70% mais quando você anota e quando você escreve. 2 Coríntios 5,17 é um texto muito conhecido, e ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas se passaram, e eis... Nós vamos ler apenas esse versículo agora, mas eu quero estimular você a permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler e avançar do 11 até o versículo 21. Então permaneça com a sua Bíblia aberta e junto dela faça as suas anotações. Qual é o contexto na qual esse texto foi escrito? Paulo, ele havia já se convertido, ele já estava operante no ministério, e agora ele estava sendo acusado pelos falsos apóstolos daquele tempo. E eles estavam acusando Paulo de uma maneira muito agressiva, dizendo que a mensagem que ele pregava era uma mensagem equivocada, que a motivação do apóstolo Paulo não era uma motivação aprovada por Deus. Paulo, então, do verso 11 em diante, ele vai escrever uma carta se defendendo dessas falsas acusações e nos mostrando quais são as características de alguém que nasceu de novo. O estilo de vida de alguém que é uma nova criatura. E a ideia, então, é que nós possamos olhar para esse texto e nos enxergar nele. Eu quero extrair desse texto, do 11 em diante, 7 características da nova criação, 7 características da nova criatura, e a ideia é que você possa olhar para cada uma delas, e você possa dizer: eu me enquadro, então eu celebro a Deus, porque eu estou vivendo aquilo que Ele tem para mim. Ou que você possa olhar para cada uma dessas características, e que você possa se arrepender diante de Jesus Cristo, e pedir a Ele, que através do Espírito Santo, a obra seja realizada na sua vida, e que você possa viver aquilo que Ele tem para você. Amém? Está preparado? Sim ou não? Então aperta o cinto aí, porque a gente vai decolar. Em primeiro lugar, a nova criatura é aquela que teme ao Senhor. Verso 11: uma vez que conhecemos o temor do Senhor. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar ou vai dizer para os seus falsos acusadores é que eles não têm que se preocupar com ele, porque ele teme ao Senhor. De maneira que tudo que ele está fazendo, de tudo que ele vai fazer, é motivado por esse profundo temor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não está agindo por medo, ele não está ministrando por medo de Deus, do juízo, da punição, não, mas o que motiva o seu coração, a força propulsora do seu ministério é um profundo respeito pela pessoa de Cristo Jesus, é um profundo temor pela obra do Espírito Santo de Deus, é um profundo zelo por aquilo que Deus está fazendo na sociedade. É como se Paulo dissesse para si mesmo no seu dia a dia: eu não posso continuar dormindo aqui enquanto tem um monte de situações acontecendo. Eu preciso sair da cama, eu preciso sair de casa e eu preciso pregar, porque enquanto eu estou aqui, há pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. É como se o apóstolo Paulo dissesse para ele mesmo: eu não posso passar todas as minhas noites descansando, assistindo Netflix, enquanto tem um monte de crianças abandonadas na rua. Eu tenho que fazer algo, eu preciso fazer parte daquilo que o meu Deus está fazendo. Eu não posso ficar de bobeira. Enquanto eu estou aqui, em questão de segundos,
a mulheres e crianças sendo abusadas, eu não posso ficar parado. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: eu não posso fazer dessa maneira porque eu estou fazendo para o próprio Deus. Então mesmo que seja construir a tenda, essa tenda precisa ser construída com excelência, porque eu estou servindo ao único e verdadeiro Deus. Não é para mim, não é para homens, é para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo para aqueles que estão acusando eles. Não se preocupa comigo, querido, porque eu tenho temor no meu coração. Eu sei quem meu Deus é. Eu sei que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu sei que Deus conhece o meu coração e que mais do que enxergar o que eu estou fazendo, Ele conhece as minhas intenções. Em outras palavras, esse temor era uma força propulsora. Era algo que motivava o apóstolo Paulo a continuar, a não parar, a avançar cada vez mais. Querido, o que eu quero te dizer é que temor é completamente diferente de medo. Temor é diferente de medo, e sabe onde que a gente pode ver isso? Na vida de Adão. Adão e Eva, antes de se rebelarem contra o Senhor no jardim do Éden, eles tinham temor. Eles caminhavam com Deus, sabe, eles tinham um tempo agradável, todos os dias na viração do dia. Ele cuidava, cultivava, protegia. Mas depois do pecado, o temor foi substituído pelo medo. Adão e Eva olharam para Deus e eles sentiram medo. E eles se esconderam de Deus porque estavam com medo. Eles olharam um para os outros e eles sentiram culpa, vergonha. Percebe? Medo é completamente diferente de temor. E o medo, ele não pode marcar a vida do cristão. O medo, ele marca a vida do não crente, mas ele não pode marcar a vida do cristão, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor... E nós já sabemos que o amor bíblico não é uma teoria, não é um conceito, não é uma vã filosofia, não é uma ideologia. Nós sabemos que na Bíblia o amor é uma pessoa. É a pessoa do nosso Deus. É o Jesus Cristo encarnado. O que a Bíblia está nos ensinando é que quando nós temos Deus no coração, não há motivos para ter medo. Podemos viver de maneira segura. Portanto, se estamos falando sobre as evidências da salvação, o medo é uma evidência de que talvez ou você tenha se convertido à igreja, de que talvez você tenha se convertido à amizade com o seu pastor, e de que talvez você não tenha se convertido a Cristo. O medo é uma evidência de que ou você não se converteu, ou que você está muito longe de Deus. O medo não é uma evidência da salvação, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não fique bravo comigo. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Agradeça a Deus pela oportunidade de você ser chacoalhado. Agradeça a Deus pela oportunidade de você refletir, avaliar e então tomar uma decisão. Querido, quem tem Deus no coração, presta atenção nisso. O Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Quem tem esse Deus no coração não precisa ter medo. Quem tem Jesus, aquele que se entregou na cruz, aquele que morreu e venceu a morte, no terceiro dia ressuscitou, pagando o preço do pecado. Quem tem Jesus no coração não precisa ter medo. Quem tem o Espírito Santo não precisa ter medo. Presta atenção nisso, você não precisa ter medo do seu passado, porque a Bíblia diz que Deus lançou todos os seus pecados no mar do esquecimento. Ele não escolheu porque ele tem amnésia. Ele não esqueceu porque a memória é fraca. Ele lançou no mar do esquecimento porque ele quis. Você não precisa ter medo do passado. Você também não precisa ter medo do presente, porque ele diz: eu estou com vocês.
Eu estou com vocês, eu sou o seu protetor, eu sou quem guarda a sua vida, eu estou com vocês. Não tenha medo do presente, mas também quem tem Deus no coração não precisa ter medo do futuro. Por quê? Porque na Bíblia há milhares e milhares de promessas maravilhosas para o seu povo. Meu sonho é ser pastor de uma igreja batista que glorifica ao Senhor. Você pode glorificar a Deus, igreja? Porque hoje você está liberto do medo. Você tem Jesus no coração e Ele garante o seu passado. Você foi justificado. Ele garante o seu presente. Ele é o seu protetor e Ele garante o seu futuro, porque Ele fez promessas para mim e para você. Quem tem Deus no coração não tem expectativa sobre o futuro. Tem esperança. Expectativa é um desejo egoísta de ser satisfeito nas minhas vontades. Esperança é você ter certeza que a vontade do Senhor vai ser feita independente de qualquer um. Quem tem Deus no coração, respeita quem Ele é, respeita a sua palavra, respeita a sua vontade, respeita as suas ordenanças. Quem tem Deus no coração não faz nada para ser aplaudido pelos homens, não faz nada buscando o elogio de homens, faz tudo para glorificar o seu Deus. De maneira que o temor do Senhor é uma evidência da salvação. Como é que está o seu coração nessa manhã? Ele está cheio de medo ou ele está cheio de um profundo temor? O que é que te move a trabalhar? É o medo da falta? O que é que te move a votar no dia de hoje? É o medo do amanhã? O temor ao Senhor é uma evidência da salvação. Em segundo lugar, uma nova criatura é aquela que vive uma vida de sinceridade. Se você está anotando, escreva aí a segunda evidência da salvação. A nova criatura é aquela que vive uma vida de sinceridade. Ainda no verso 11, Paulo diz assim: Deus sabe que somos sinceros, e eu espero que vocês também o saibam. Você sabe o que significa a palavra sincero? Sincero vem do latim, significa sem cera. Os atores gregos daquele tempo, eles usavam uma máscara de cera, uma máscara alegre, e por trás daquelas máscaras haviam homens e mulheres vivendo em profunda depressão. Homens e mulheres angustiados, abatidos, entristecidos, mas usavam uma máscara que mascarava aquilo que realmente estava acontecendo. Portanto, ser sincero é viver uma vida sem máscaras. Ser sincero é você ser exatamente aquilo que Deus espera que você seja. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, Deus sabe o quanto eu tenho sido sincero nas minhas atitudes e nas minhas ações. Deus sabe que após a minha conversão, eu me entreguei por completo. Eu não me entreguei com ressalvas. Eu não me entreguei ao ministério tendo um plano B ou um plano C. Eu me entreguei por completo. E não importa se eu estou dentro de casa, na casa dos amigos, na casa dos colegas que trabalhavam comigo quando eu persegui os cristãos, não importa onde eu estou, todos sabem que eu não sou mais Saulo, que agora eu sou o apóstolo Paulo. Todos sabem que eu não persigo mais os cristãos para matá-los e prendê-los, mas que eu persigo para demonstrá-los o amor de Deus. Deus sabe o quanto eu tenho vivido uma vida sem fingimentos. Deus sabe que eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. E eu espero que vocês também percebam o que eu estou falando e o que eu estou dizendo. Em outras palavras, quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós somos desnudados. Nós somos, retirados dessa casca. É como se estivéssemos completamente nus diante da presença de Deus. É como se toda a nossa essência fosse exposta diante dEle. De forma que após esse encontro com Cristo, presta atenção nisso, eu não tenho mais vergonha de quem eu era, porque o que eu era virou um testemunho. Mas eu também não tenho mais vergonha de quem eu sou, porque o que eu sou é uma pregação viva
do Evangelho de Deus? Você tem vergonha de quem você era? Talvez você não teve um encontro com Cristo, porque Ele transforma a dor em testemunho. Aquilo que você fez, aquilo que você passou, não pode ficar escondido a 7 chaves. Deus quer usar isso como um testemunho poderoso de transformação. Mas você também precisa ser uma pregação do Evangelho. Seja no seu trabalho, seja na igreja, seja em casa. Hoje mesmo é dia de pregarmos o Evangelho para a nossa família, demonstrando para eles do que, independente do que aconteça, o nosso coração está descansado em Deus. Após o nosso encontro com Cristo, não precisamos mais nos esconder atrás de uma falsa religiosidade, atrás de uma falsa espiritualidade. Deus nos chama a ser pessoas de verdade. Pedro não tinha vergonha e nem medo de ser quem ele era. Ele era impulsivo e ele pegou a espada e arrancou a orelha do soldado. Ele falou sem pensar em vários momentos. Pedro não tinha vergonha de revelar quem ele era. E nós também não podemos mentir a respeito de quem somos. Por quê, Juan? Sabe por quê? Porque o princípio da transformação é o princípio da realidade. Você só transforma aquilo que é real. Você só consegue tratar aquilo que é mensurável, aquilo que é visível. Se você continuar escondendo quem você é, o ferro não vai afiar o ferro. Não haverá quebrantamento, não haverá transformação, porque nós devemos confessar o nosso pecado a Deus para receber perdão, mas devemos confessar ao nosso próximo para sermos curados. Não importa quem você é, seja você. Não está bem? Fala, pastor, hoje eu não estou bem, mas não mascara os teus sentimentos. Brigou em casa? Veio para a igreja brigado? Chama alguém, pede para orar por vocês, mas não finge que está tudo bem. Não mascara o que está acontecendo. O princípio da transformação é o princípio da realidade. Mas não assuma o seu pecado de um jeito orgulhoso. Não, eu sou assim, eu tenho orgulho de ser assim. Não faça isso. Assuma o seu pecado com o coração quebrantado. Assuma o seu pecado com arrependimento no coração. Meus irmãos, eu tenho falado sem pensar, e eu peço a ajuda de vocês em oração, para que eu consiga pensar antes. Meus irmãos, eu tenho caído nessa área da minha vida, mas eu peço que vocês me ajudem, liguem para mim. Esse momento do dia é um momento de fragilidade. Será que vocês não podem fazer uma visita para mim? Será que vocês não podem tomar um café comigo? Não assuma no sentido de orgulho, eu sou assim, eu faço assim e pronto. Não. Você está continuando a pecar. Assuma com arrependimento e quebrantamento no seu coração, porque só assim haverá transformação. Por isso eu pergunto para você, quem você é? Não é quem eu vejo, é quem você de fato é. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você nos outros ambientes aonde você está inserido? Como é que você fala? O que é que você faz? Você é íntegro no seu falar? Ou dependendo de onde você está, você muda o jeito de falar? Você fala das coisas espirituais em todos os lugares? Ou dependendo de onde, do contexto e das pessoas, a sua fala é situacional? Quem tem Jesus no coração, querido, quem tem o Espírito Santo trabalhando nele, não suporta viver uma vida de mentira. Sabe por quê? Porque o pai da mentira não é o nosso Deus, é o diabo. A mentira é um dos pecados que gera filiação. Quando você sustenta uma mentira, quando você conta outra mentira para sustentar a primeira, quando você vive uma vida de falsidade, você está se filiando a Satanás. Você está dizendo, Satanás, você agora é o pai, o meu pai espiritual. Quem tem o Espírito Santo dentro de si não suporta viver uma vida de mentira. Não suporta viver uma vida de falsidade. Não tem duas caras. E não porque essa pessoa é boa. Não. É por causa do Espírito Santo que atua nela.
É por causa do Espírito Santo que nos convence de todo mal. É por causa do Espírito Santo que traz o arrependimento ao nosso coração. Mas sabe qual é o problema da igreja hoje? É o coração petrificado. É o coração insensível. É o coração que o pecado já tornou uma pedra. E por causa disso o Espírito fala, mas você não ouve. O Espírito tenta trazer o arrependimento e você não está sensível ao que Ele está fazendo. Que saudade daquele tempo que a gente chorava diante do nosso pecado. Que saudade daquele tempo que a gente se envergonhava, colocava o rosto no chão e clamava a Deus por misericórdia. Que saudade daquele tempo que a gente não vinha para a ceia do Senhor sem antes resolver as nossas pendências. Que saudade. É por isso que nós precisamos de um avivamento espiritual. E avivamento é você avivar quem está morrendo. Nós precisamos que o Espírito Santo avive o nosso coração, que Ele quebrante o nosso coração, que Ele nos torne sensíveis àquilo que Ele quer fazer. Existem pessoas que na igreja são espirituais, mas em casa são completamente carnais. No trabalho são agressivas e na roda de amigos são imorais. Essa mesma pessoa consegue ter 5 faces, se não mais. Existem pessoas que na igreja falam com uma fala embargada de amor, mas em casa são duras e ríspidas no falar. No trabalho, essas pessoas elas falam diferentes, mas na roda de amigos fala só de promiscuidade. Existem pessoas que aqui abraçam todo mundo, são mega carinhosas, pacíficas. Em casa, não usam mais a mão para ajudar e nem para abraçar, mas para agredir, para bater. No trabalho, usa para julgar, para apontar. O que é que está acontecendo com o povo de Deus? O que é que está acontecendo comigo e com você? Que dependendo de onde estamos e com quem estamos, mudamos completamente a nossa maneira de viver. Será que nos esquecemos que os olhos do Senhor estão por todos os lugares? Será que não lemos mais a palavra que diz que se eu cavar o mais profundo buraco, ali Deus está, e se eu subir o mais alto céu, Deus também está? Será que não nos esquecemos para quem vivemos? Que não é para mim, não é para o meu marido, minha esposa, meus filhos, não é para o meu chefe, o meu patrão, mas que é para o próprio Deus. Quem é você? Você precisa confessar quem você é. Você precisa reconhecer, eu tenho sim uma fala imoral. Eu tenho falado palavrão, dependendo do contexto onde eu estou. Nos meus grupos de WhatsApp, eu participo de imoralidade. Você precisa confessar. Você precisa confessar que quando você se reúne com as suas amigas, você fala mal do seu marido. E você fala mal da sua esposa. Você precisa confessar que quando está só os colegas de trabalho, vocês falam mal do chefe. Vocês precisam confessar. Porque só haverá cura e perdão se houver arrependimento e confissão. Você precisa confessar onde é que você está colocando os seus olhos. Você precisa confessar o que é que você está alcançando com as suas mãos. Você precisa confessar sobre o teor dos sentimentos e sobre o teor dos seus pensamentos. Porque senão, não haverá nem perdão, nem cura e nem transformação. Quem é você? Não tem nada melhor do que sermos nós mesmos. Tem pessoas carregando um navio nas costas, porque elas estão carregando 5 faces, elas estão carregando 5 personalidades, cansa, esgota. Não tem nada melhor do que você ser você. Não tem nada melhor do que você deixar o Espírito Santo agir e trabalhar na sua vida. A integridade nada mais é do que você ser inteiro.
do que você estar inteiro na presença de Deus, sem um pé no mundo e um pé na igreja, sem um pé na imoralidade e um pé na santidade, é você ser irrepreensível. Não tem nada melhor do que você ser a mesma pessoa que está aqui na igreja, mas também na sua casa, e ser a mesma pessoa no seu trabalho, e ser a mesma pessoa na sociedade. Não tem vida melhor do que essa, e é isso que Deus tem para te dar, uma vida de integridade, uma vida abundante e uma vida de liberdade. Quando Cristo entra nas nossas vidas, quando temos o Espírito Santo, nos tornamos uma pessoa só. É como se o Espírito Santo reunisse todas essas personalidades e fosse trazendo cura e transformação e nos formando uma pessoa diante dele. Olha o que Paulo disse: Deus sabe que somos sinceros, e vocês também sabem. Deixa eu te perguntar, Deus conhece a sinceridade do seu coração? As pessoas conhecem você de verdade? Tem uma frase que eu tenho dito muito para a nossa equipe pastoral: não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro também. Não basta você ser honesto, tem que parecer honesto também. Não basta você ser fiel, tem que parecer fiel também. De forma que nem todo mundo que parece íntegro, de fato é. Mas todo mundo que é íntegro, também parece ser. A sinceridade é uma evidência da salvação. Em terceiro lugar, a nova criatura é aquela que vive para glorificar a Deus. A terceira evidência da salvação é uma vida que glorifica a Deus. No verso 12, Paulo diz: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade para que vocês se exultem em nós, para que tenhamos o que responder aos que se vangloriam na aparência e não no que está no coração. Verso 13: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Os opositores de Paulo estavam dizendo que ele estava louco, que Paulo estava vivendo num processo de insanidade. Pensa só, aquelas pessoas conheciam Saulo. Aquelas pessoas, elas sabiam do currículo que ele tinha, da alta patente que aquele homem tinha. Elas sabiam de tudo isso. E aí então, quando Saulo abre mão de tudo para servir a Deus, e ele não faz isso meio período ou num terço do seu tempo, ele começa a servir o tempo todo, e ele começa a viver por aquela causa, e ele começa a morrer pelo nome de Jesus. Então a sociedade começa a falar: você está louco, você só pode estar vivendo uma vida de insanidade, você só pode ser alguém doido de pedra. Ninguém abre mão do que tem para viver o que você está vivendo. Ninguém é capaz de deixar de lado a vida que você tinha para servir o evangelho dessa maneira. Aí Paulo diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: louco eu estava quando eu persegui os cristãos. Louco eu estava, insano eu era, quando eu servia a um Deus mundano, a um homem que logo morreria, a uma missão que não há significado espiritual. Eu era louco nesse tempo, mas agora não. Deixar tudo para servir a Cristo não é sinônimo de loucura, é sinônimo de lucidez. Deixar tudo para servir ao único e verdadeiro Deus só mostra o quanto a nossa mente e o nosso coração está no lugar certo. O interessante é porque o tempo mudou, mas a cabeça das pessoas não. As pessoas continuam pensando da mesma forma. As pessoas continuam pensando que a vontade delas é melhor do que a vontade de Deus, e que elas sozinhas, sem Deus, é capaz de ter uma vida melhor. Elas pensam que se elas trabalharem naquilo que dá mais dinheiro, elas serão mais felizes. Isso é loucura. O nosso Deus conhece o dia do amanhã.
Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Foi Ele que deu palavras de ordem para que eu e você viesse à existência. Foi Ele que nos chamou ao mundo. Foi Ele que pensou em uma razão e um motivo. Insanidade é viver sem conhecer o que Deus tem para mim. Insanidade é viver uma vida na qual não seja a vida que Deus projetou para mim. Insanidade é todo dia tentar na força do meu braço, no poder do meu intelecto, ou na força da minha oratória. Isso é insanidade. Sabedoria é você deixar Deus conduzir a sua vida. Sabedoria é você entregar os seus projetos, os seus planos a Ele. O que Paulo está dizendo aqui é que tudo o que ele faz é para glorificar a Deus. Isso é sanidade. Isso é coerência. Agora deixa eu te perguntar, como é que a gente glorifica a Deus? Será que é levantando as nossas mãos na hora do louvor, mas vivendo uma vida imoral ao longo da semana? Será que é ouvindo a pregação e falando, Deus falou comigo, mas fazendo negócios ilícitos ao longo da semana? Não, isso não é glorificar a Deus, isso é profanar um Deus que é santo. Glorificar a Deus, Jesus nos ensina em João 17, Ele diz, Pai, eu tenho te glorificado, e há uma continuação, Ele diz assim, fazendo ou concluindo o que tu me destes a fazer. Só há uma maneira de glorificarmos o nosso Deus, e é concluindo aquilo que Ele nos pediu para fazer. Agora, como é que você vai concluir algo que você nem sabe? Como é que você vai concluir algo que você não parou para ouvir? Presta atenção no nosso processo de oração. Nós somos pessoas afobadas, ansiosas, que entram na oração somente para falar. Mas o que muda a nossa vida não é o que a gente fala para Deus, é o que Deus fala conosco. Só que quantas vezes você parou para ouvir o que Ele estava falando? Quantas vezes você separou tempo para que Ele pudesse falar? Quantas vezes você entrou no secreto, como foi falado no devocional, e disse assim, eu entrei aqui somente para te ouvir? Quantas vezes? Quantas vezes você separou uma madrugada, uma noite, uma hora do seu dia, para pedir a Deus revelação? Paulo não estava interessado em se promover. Paulo não estava interessado em criar um império na terra, e nem fazer do seu nome um nome famoso. Paulo não queria viver a sua vontade, ele queria glorificar a Deus, ele queria obedecer a Deus, ele queria fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Essa é uma evidência da salvação, quando a gente é capaz de abrir mão daquilo que a gente considerava o nosso projeto pessoal, quando a gente consegue renunciar àquilo que pensamos ser o melhor, e quando nós falamos assim, não Deus, a tua vontade é melhor do que a minha, os teus sonhos são melhores do que o meu, os teus projetos são melhores do que o meu, e aquilo que o Senhor quer, sem dúvida alguma, é o melhor para todos nós. A obediência, a renúncia, é uma evidência da salvação. Em quarto lugar, a quarta evidência da salvação é que a nova criatura é aquela que vive constrangida pelo amor de Cristo. No verso 14, Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo todos morreram. Paulo aqui está dando testemunho do que o amor de Cristo é capaz de fazer. Ele está dizendo que o amor de Cristo por ele é tão real, que ele se sente constrangido. Ele vive uma vida de constrangimento diante do amor de Deus. E esse constrangimento faz com que ele queira se entregar mais. Esse constrangimento faz com que ele queira doar mais. Esse constrangimento faz com que ele queira servir mais. O amor torna fácil servir. O amor torna fácil o doar. O amor torna fácil o repartir. E o amor torna fácil se entregar. Você se lembra de quando você estava apaixonado? Você se lembra da vez que você se apaixonou por último? Você não tinha ressalvas. Você era capaz de fazer loucuras. Você se lembra disso?
Sabe quando você recebe alguém que você ama na sua casa? Você não mede o servir. Você não mede o repartir. Você não mede o se doar. O amor torna fácil a vida cristã. O problema é que estamos vivendo tanto no automático que a gente não tem o que dar. Porque amor não se improvisa, só damos aos outros aquilo que primeiro recebemos de Deus. E sem o balde abastecido de amor, a gente fica paralisado diante das pessoas. A gente não consegue agir. O amor é tão poderoso que mesmo Paulo, fazendo o que as pessoas daquele tempo achassem muito, ele queria fazer mais. Querido, hoje a gente tem folga, tem férias e tem horário de trabalho. Naquele tempo não tinha nada disso. O apóstolo Paulo não falava quando estava preso: gente, desculpa, deu 18 horas, eu vou embora para casa. Ele não falava em Atenas: gente, eu sei que eu cheguei tem 3 dias, mas as minhas férias já estão agendadas. Hoje a gente tem tudo isso e não tem problema em ter. A questão é como está o nosso coração. Porque mesmo as pessoas dizendo para Paulo: você está fazendo muito, você está fazendo demais, ele ainda se sentia um devedor diante de Deus. Mas hoje o cristão pensa diferente. Hoje você conversa com as pessoas e elas estão dizendo assim: tem como reduzir a minha escala? É sobre o bruto ou sobre o líquido que eu tenho que dar o dízimo? A pergunta é: como é que eu faço para dar menos? Tem problema eu não ir na igreja? Tem problema eu faltar minha célula? Tem problema eu não ir no discipulado? Hoje você conversa com as pessoas e elas não querem fazer mais. Elas querem diminuir o que elas estão fazendo. Porque na cabeça delas, elas não são devedoras de Deus. Deus é que está devendo para elas. É por isso que a gente faz um culto como esse. Aí a gente se reúne no domingo para cantar muito, ofertar muito, orar muito, para que talvez no final do culto a gente tenha convencido Deus a fazer o que a gente quer. A gente vive assim: Deus está me devendo. Deus, o Senhor está me devendo me abençoar mais. Olha o que o Senhor está fazendo com fulano e não está fazendo comigo. Estou mentindo? Olha a vida de ciclano. Fulano está prosperando e eu estou aqui. Então o Senhor está me devendo. Como é que eu faço para o Senhor me dar mais? Como é que eu faço para o Senhor me abençoar mais? Como é que eu faço para o Senhor colocar a mão na minha vida? Mas a lógica do cristianismo é diferente. Como é que eu morro mais? Como é que eu me sacrifico mais? Como é que eu vivo com 10% e reparto 90%? Como é que eu posso auxiliar mais a minha cidade? Como é que eu contribuo mais para o desenvolvimento da minha nação? A lógica do cristianismo não é como eu me protejo, não é como eu me guardo, mas é como eu morro. Essa é uma evidência da salvação. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele deveria nos constranger todos os dias. Quando eu estivesse deitado na cama, eu deveria estar pensando: Deus, por que eu não estou orando pelas pessoas? Por que eu não estou orando pelas crianças que estão sendo abusadas? Por que eu não estou orando pelas mulheres que estão apanhando dos seus maridos? Por que eu não estou orando contra a corrupção no país? Por que eu ainda estou deitado e dormindo nessa cama? Por que à noite, quando eu chego em casa, eu não estou discipulando os meus filhos? Eu não estou ligando para a minha família para pregar o Evangelho? Por que eu insisto em ligar a TV e deitar no sofá? Deus, por que eu estou trabalhando tanto? Eu não precisava de tudo isso para viver. Por que, embora eu esteja ganhando bem, eu ainda estou pensando em outras maneiras de ganhar mais para acumular e não para repartir? Por que eu quero ter um carro para me amostrar e não para ajudar? Por quê? Porque estamos longe do amor de Deus. Porque se estivéssemos desfrutando desse amor, estaríamos tão satisfeitos e realizados com a vida que temos, que estaríamos transbordando o tempo todo na vida dos outros. Amor não se improvisa.
Só damos aos outros aquilo que primeiro recebemos de Deus. É por isso que a gente tem ferido tantas pessoas. É por isso que a gente machuca tanto as pessoas. É por isso que a gente explora tanto as pessoas. Porque uma pessoa ferida, ela vai ferir. Uma pessoa agredida, ela vai agredir. Mas uma pessoa amada, ela vai amar. Uma pessoa que recebeu a paz de Deus vai pacificar. Uma pessoa que foi reconciliada vai reconciliar. Uma pessoa que recebeu de graça dará. Quando temos um encontro com Cristo, nos tornamos devedores. Nós queremos fazer mais, entregar mais, doar mais. Por isso, deixa eu te perguntar: você vive pensando em estratégias para servir mais? Ou você vive pensando em estratégias para receber mais? Você quer sair desse culto para obedecer mais? Ou você quer sair desse culto para que Deus te obedeça mais? Como é que está o seu coração? O que você pensa e o que você sente é que Deus já te deu muito que agora você pode repartir? Ou que Deus pode fazer ainda mais por você? Você vive tentando aumentar suas maneiras de servir, impactar, ou de diminuir e reduzir? Viver constrangido pelo amor de Deus, agradecido e querendo fazer mais pelo reino, é uma evidência da salvação. Em quinto lugar, a nova criatura é aquela que vive uma vida de total entrega. Anote aí, em quinto lugar, ou a quinta evidência da nova criatura é a total entrega. Ele morreu por todos, verso 15, para que todos aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Pensa só, eu estou aqui pregando para vocês, de repente entra uma pessoa armada, e lá de trás ela aponta o revólver e ela atira. De repente o Júnior, vendo a movimentação, se levanta. E quando ele viu que o moço ia atirar, ele pula na frente. E o tiro que era para mim acertar, acerta ele. O Júnior morreu no meu lugar. Você acha digno da minha parte, honroso da minha parte, agora não honrar a família dele? Não cuidar da família dele, não proteger a família dele, não cuidar financeiramente da família dele? Você acha honroso e digno da minha parte deixá-los de lado? Mas é isso que a gente tem feito. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. E nós não temos vivido a vida dele, nós não temos amado o que ele ama, nós não temos nos empenhado naquilo que ele quer fazer. Temos vivido uma vida indigna do evangelho pela qual fomos chamados. Temos vivido muito aquém do reino de Deus. Se era para eu morrer e um amigo morre no meu lugar, então agora eu devo cuidar da família que ele deixou, proteger, sustentar, prover e honrar o nome dessa família de geração em geração. Portanto, se Cristo morreu no meu e no seu lugar, então não podemos mais continuar vivendo como antes, tentando fazer do nosso nome famoso, tentando construir o império para nós mesmos, tentando nos salvar. Não! O que é que Jesus estava fazendo antes de morrer? Qual era o seu propósito? Qual é a sua vontade? Qual é o seu plano? O que é que ele queria fazer? Porque era para eu estar morto, não era para eu estar aqui. Então, se eu estou vivo, eu não vou viver mais a vida para mim, eu vou viver a vida dele. Warren Wiersbe diz que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, para ele e com ele. A morte de Cristo é a nossa vida, pois ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Isso se chama salvação. A morte de Cristo é a nossa vida, porque ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Isso se chama salvação. De forma que Cristo morreu para que vivêssemos nele.
Ele morreu para que vivêssemos também com Ele. Hoje há muitas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus, mas que simplesmente deixaram Jesus de lado e estão vivendo longe dele. Há muitas pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus e que após a sua conversão estão vivendo longe dele. Escutam mais a televisão do que ele, escuta mais o seu coração do que ele, não tem comunhão com ele. Não foi para isso que Jesus te salvou. Obrigado. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Não foi para que você tivesse uma vida independente. Não foi para que você tentasse sozinho, fizesse sozinho. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu para que você tivesse um relacionamento com Ele. Ele se entregou para que você pudesse o buscar todos os dias. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. O nosso ceticismo religioso é sinal de que não temos buscado de todo o nosso coração. Temos dado as sobras para o nosso Deus. A gente tem dado a sobra para Deus, a sobra do nosso tempo. Tem gente que fala assim, não, eu vou viver minha vida, eu vou fazer tudo o que eu quero, e no finalzinho então eu vou servir a Deus. Você acha que Deus vai aceitar suas sobras? Tem gente que fala assim, não, eu vou gastar, vou pagar todas as minhas dívidas, e se sobrar, o que sobrar eu vou doar para Deus. Você acha que Deus vai aceitar as suas sobras? Tem gente que está saindo de casa para conquistar os seus sonhos, e no final do dia quer buscar Deus. Você acha que Deus vai aceitar as suas sobras? É possível que você conheça Cristo de ouvir falar, mas não foi para isso que Ele morreu. Ele morreu para que você tivesse intimidade com Ele. Ele morreu para que você tivesse comunhão. Sabe, esse devocional que a gente está lançando, não é para a igreja ganhar dinheiro, a igreja não precisa disso. Essa igreja ficou muitos anos sem pastor, e ela não fechou, porque Deus sustenta a igreja. Quem está aqui há muito tempo sabe, são 110 anos de testemunho de que Deus sustenta a igreja. A gente faz um devocional como esse, para que você desenvolva o hábito de buscar o Senhor todos os dias, para que a gente se motive. Eu chego e falo assim, você leu hoje? Aí ela não leu, mas amanhã ela vai falar, eu vou ler, porque alguém vai me perguntar. E mesmo que comece mal, vai terminar bem, porque vai virar um hábito devocional. E a gente posta, e o outro comenta, e a gente vai se automotivando. Quando a gente menos assusta, toda a igreja está crescendo em intimidade com o nosso Senhor. Querido, pelos frutos conhecereis a árvore, não é pelo que você fala. Tem gente arrotando espiritualidade, dizendo, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu falo aquilo, e você está na presença daquela pessoa sentindo um negócio ruim. Pelos frutos conhecereis a árvore. Em João, sem mim nada podeis fazer, nada, nada. Porque você pode até fazer, mas não gera fruto. Você pode até falar, mas não tem transformação, porque você não está conectado com o Pai. Se Cristo morreu, então nós devemos não só viver nele, com Ele, mas também viver para Ele. A salvação não é o fim da sua vida. Tem muito crente que acha que a salvação é o fim. Não, agora que eu estou salvo, eu vou sentar nesse banquinho da igreja e vou esperar Jesus voltar. A salvação é o começo. É onde tudo começa. Até a salvação você não estava com um canal ligado com Deus. Até a salvação você não sabia quem você era, o seu propósito, as suas potencialidades. Mas na salvação você agora sabe quem é. Você sabe o que você tem que fazer. É na salvação que a vida começa. Os melhores anos da sua vida ainda estão por vir. À medida que você se entrega, à medida que você doa, você vai experimentando aquilo que o Senhor tem para você. Essa semana aconteceu uma coisa que me deixou muito triste. Estava mal. Eu sou muito transparente. A equipe fala muito comigo isso. Juan, cuidado, porque quando você fica triste, você deixa todo mundo triste. E eu estava mal, e as pessoas estavam percebendo que eu estava triste. E eu tinha uma casa de paz para fazer. Por vários motivos eu pensei assim, eu acho que eu não vou. Eu não estou legal.
Mas eu falei assim, não, eu vou. Você não tem noção do bem que aquela casa de paz me fez. Nossa, enquanto eu estava ali falando de Jesus, enquanto eu via aquele olhinho brilhando pelo Evangelho, enquanto eu via aquela pessoa perguntando assim, como é que eu faço então para me entregar? Aquilo foi me enchendo de novo, aquilo foi enchendo o meu balde. Sabe como é que a gente é curado? Curando os outros. Está se sentindo sozinho? Vai abraçar alguém, você vai ver como isso vai te fazer bem. Ah, ninguém te convida para sair, convida você. Você vai ver como isso é bom, como é gostoso viver em comunhão, como isso nos faz bem. Querido, a salvação é o início da nossa vida, não para na sua salvação. Não para, tem muita gente que está há 30 anos parado no mesmo lugar, porque se não se entregou mais, existem águas mais profundas. Não se contenta com as águas que estão no seu joelho. Existe mais intimidade, existe mais profundidade, existe mais autoridade no mundo espiritual, existe mais de Deus. Ninguém colocou limites, Ele disse assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o vosso coração, aí eu serei achado por vós. Não há limites para você conhecer a Deus. Deixa eu te perguntar, o que é o melhor? O início ou o fim do namoro? O fim, por quê? Porque o fim do namoro é o noivado. O que é melhor? O início ou o fim do noivado? O fim, porque o fim do noivado é o casamento. O que é o melhor? O início da nossa vida com Deus ou o fim? Quando Jesus virá para nos buscar e nos salvar. Não fica parado onde você está, tem mais do Senhor para você. Não depende da sua idade, depende da sua quilometragem, depende da sua experiência com Ele. Tem mais do Senhor para você. Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Deus tem pessoas que estão pagando o preço para estar com Ele o tempo todo. Então não olha para o outro com um sentimento de injustiça. Ele não é um preferido de Deus, talvez ele só esteja mais perto dele do que você. Jesus não morreu para que vivamos uma vida irresponsável, individualista e egoísta. Jesus não morreu para que eu e você desperdiçasse todos os nossos anos, para que a gente desperdiçasse a nossa juventude. Jesus morreu para que a gente pudesse viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa na presença dEle, uma vida de total entrega. Viver nele, com Ele e para Ele é uma evidência da salvação. Em sexto lugar, a nova criatura é aquela que vive de maneira espiritual, de modo, versículo 16, que agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora não consideramos assim. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Querido, quando você aceita Jesus, o que morre não é o seu eu interior, mas é o seu eu anterior. Quando você aceita Jesus Cristo, o que morre não é o seu eu interior, é o seu eu anterior. Era aquele homem movido pela ganância, é aquela mulher movida por futilidade, é aquela pessoa que feria e machucava, era aquele agressor. É esse que morre, é esse que eu deixo para trás. É aquela pessoa que tinha dificuldade em perdoar, que guardava mágoa, rancoroso, rancorosa, orgulhoso, orgulhosa. É este que eu deixo para trás. Jesus não morreu para fazer de você 5% melhor do que você era antes. Jesus morreu para fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Tudo se fez novo. O eu condenado à morte se foi. O eu que era dominado pelo pecado morreu. O eu escravo deste mundo não existe mais. O eu que era movido pela falta, que estava vazio, esse já era. O que surge é um eu espiritual.
Um eu transformado, regenerado, feito de uma semente incorruptível, formado pela palavra do Deus Altíssimo. O que surge era aquele sonho que existia antes da minha criação, era aquele desejo de Deus, era aquele projeto quando Ele deu palavras de ordem para que eu viesse a essa vida. O que surge então é um novo eu, é o sonho de Deus, é o projeto do Altíssimo. O que surge agora é uma nova criatura que está liberta da escravidão da carne, que está liberta da condenação do pecado, que está liberta do poder desse mundo, que está liberta da manipulação da nossa sociedade. Glória a Deus, igreja. Estou achando que você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos por duas mortes. A primeira é uma morte legal. Legal não de ser algo bom, legal na linguagem tributária, jurídica. A primeira morte é a morte legal, ela acontece no tribunal de Deus, ela acontece uma única vez. A segunda morte é uma morte moral. Essa não acontece só uma vez, ela acontece dia após dia, num processo de santificação contínuo, aonde num primeiro momento eu lutava contra pecados externos, escandalosos, pecados de menino e de menina, mas agora eu já venci esses pecados, e agora eu consigo enxergar pecados que eu não enxergava antes, pecados do pensamento, do coração, pecados de orgulho, de vaidade, pecados de inveja, pecados que ninguém confessa. Então é uma morte diária, onde cada vez que eu morro um pouquinho mais, eu me aprofundo numa morte maior. É um processo de santificação que será culminado quando Jesus Cristo voltar. E aí Ele nos dará um corpo glorificado, amém? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. O interessante é que algumas traduções trazem nova criatura, outras traduções trazem nova criação. Por quê? Porque no grego o sentido é mais amplo. No grego, a ideia do apóstolo Paulo é que aquele que nasceu de novo não enxerga o mundo como enxergava antes. É que aquele que nasceu de novo não se relaciona mais como se relacionava antes. Então não só ele é uma nova criatura, mas o seu ambiente também é uma nova criação. Ele que escravizava sua família, cultivando expectativas, esperando que eles fizessem algo para satisfazê-lo, agora liberta sua família da escravidão. É uma nova criação, porque é um novo lar. Ele que antes sugava todo mundo, ela que sugava todo mundo, agora não suga mais. Ele e ela que era individualista, egoísta, agora não é mais. Então o que muda não é apenas a criatura, mas a criação muda, como consequência natural de um ser espiritual. Amém? O seu lar é outro, seu casamento é outro, sua família é outra, o seu ambiente de trabalho mudou. Quem nasceu de novo, agora não enxerga mais de maneira carnal, porque no Éden, Satanás falou, se vocês comerem desse fruto, o que vai acontecer? Seus olhos se abrirão. Eles eram cegos? Não. Então o que abriu foi o olho carnal, e fechou os olhos espirituais. Por isso eles tiveram medo, por isso tiveram vergonha, por isso sentiram culpa. Mas agora na conversão, os olhos carnais fecham, e o que abre são os olhos espirituais. Eu não olho mais para você como você está, mas eu olho e consigo ver aquilo que você foi criada para ser. Por isso, ao invés de te escravizar, eu te potencializo para viver o que Deus tem para você. Eu não olho mais para a igreja como ela está, mas como Deus a formou para ser. E agora eu sirvo, eu dou e eu me empenho para que ela possa ser a noiva que Jesus sonhou. Eu olho para a cidade em que eu vivo e eu não quero me esconder, eu não quero fugir daqui, eu não quero sair desse lugar, mas eu quero ser usado por Deus para cultivar nesse lugar aquilo que Deus sonhou. O que muda não é só você, mas os ambientes aonde você está. Se antes olhávamos para Deus com medo, agora olhamos com temor. Se antes carregávamos o peso da culpa,
agora temos um olhar de compaixão. Se antes tínhamos uma língua acusadora, agora nós temos palavras de amor. Se antes tinha um coração de rancor, agora nós temos um coração que libera perdão. Se éramos egoístas, agora somos generosos. Se éramos usurpadores, agora somos servos. Só pelo fato de ser uma nova criatura, tudo muda ao nosso redor, porque aquele que vive em mim é maior do que todas as potestades desse ar. E quando a luz chega no ambiente, as trevas vão embora. Não há resistência das trevas, porque as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Aqueles que foram salvos, eles vivem na luz, eles iluminam, eles salgam, eles realçam o sabor. Ser uma nova criatura e promover uma nova criação é uma evidência da salvação. Em sétimo e último lugar, eu já quero chamar aqui a nossa equipe de louvor. A nova criatura é aquela que vive para promover a reconciliação. Não deixe de anotar, esse é o último ponto da nossa mensagem. A sétima evidência da salvação é a promoção da reconciliação. No verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: tudo isso provém de que nos reconciliou consigo por meio de... A gente está lendo a mesma Bíblia? E nos deu o ministério da... Verso 19, ou seja, o que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça do Senhor. Não preciso falar mais nada, a Bíblia prega por si só. Glória a Deus, igreja. O verbo reconciliar está no passado. Ele nos reconciliou. Mas o verbo dar está no presente. Ele nos deu o ministério da salvação. Para que fôssemos justiça do Senhor, está no futuro. Só é uma expressão da justiça de Deus quem dele recebeu o ministério da reconciliação. E só recebeu o ministério da reconciliação aqueles que já foram reconciliados. Se Deus não lhe entregou a paz, ou se você rejeitou o príncipe da paz, eu entendo, porque há tanta guerra dentro de você. E é interessante porque tudo que é público é consequência dos bastidores. Eu entendo o porquê por onde você passa você promove guerras. Eu entendo o motivo do porquê você gera intrigas por onde você passa. É porque pior do que essa guerra externa é a confusão que está dentro do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Eu disse no início que você deveria refletir, analisar e reavaliar. E se você se enxergasse em todos esses pontos, você deveria celebrar: Deus, obrigado por eu estar vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas que se você não se visse nesses pontos, você deveria deixar o Espírito Santo ministrar arrependimento ao seu coração, para que houvesse cura, perdão e salvação. Para que você saísse daqui não mais como a velha criatura, não mais como o velho homem ou a velha mulher, mas para que você pudesse sair daqui como um novo homem, uma nova mulher, para promover no seu lar uma nova criação, para promover na sua empresa uma nova criação, para promover na nossa cidade uma nova criação. E como? Reconciliando as pessoas com Deus. Reconciliando as pessoas com Deus. Não importa se você é advogado, médico, engenheiro, vendedor, não importa. Deus te deu um ministério
E o ministério que Ele te deu, Ele deu para mim, Ele deu para todos nós. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Todos nós vivemos para reconciliar as pessoas com Deus. Não se distraia, não se distraia, não se perca no caminho. As outras coisas são consequências naturais daquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqueles que cuidam do que Deus quer, será cuidado por Deus. A Bíblia não diz o crente não mendigará o pão, ela diz o justo. A Bíblia não diz que todos serão acrescentados naquilo que é necessário, ela diz aqueles que buscam em primeiro lugar o meu reino. A obediência, ela é ativadora das promessas que são condicionais. Você não foi feito para promover guerras, você não foi feito para quebrar relacionamentos, você não foi feito para colocar as pessoas umas contra as outras, você não foi feito para falar mal delas, enquanto elas não estão vendo o que você fala. Você não foi feito para viver em falsidade. Você foi feito para promover a paz e reconciliar as pessoas com Deus. Por isso faça um checklist da sua vida nesse momento. Você é alguém que teme ao Senhor? Ou nessa manhã o seu coração está petrificado pelo pecado? Você é alguém que tem vivido uma vida de sinceridade? Ou você está vivendo uma vida de fingimentos? Você é alguém que vive para glorificar o nome de Deus? Ou para glorificar o seu próprio nome? Você se sente um devedor de Deus e está pensando em maneiras de doar mais, de servir mais, de repartir mais? Ou você sente que Deus é que está te devendo? Você vive uma vida de total entrega? Ou você tem plano B, plano C? Ou você se entregou pela metade? Você tem vivido de maneira espiritual? Ou você tem olhado de maneira carnal, falado de maneira carnal, se movido de maneira carnal? Você tem promovido a paz e gerado reconciliação? Ou você está manchando a imagem das pessoas, queimando ela pelas costas, gerando intriga, separando amizades? Você de fato é ou não uma nova criação? Feche os seus olhos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Como é que anda a sua família? Como é que está o clima na sua casa? Como é que anda a saúde dos seus relacionamentos?